Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, é com alegria que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. E no dia de hoje, eu quero convidar a você a aprender juntamente comigo sobre o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele nos convidou a sermos imitadores dele. Ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Logo nós entendemos que através do apóstolo Paulo nós podemos aprender grandes coisas para as nossas vidas e assim crescer. Como disse o apóstolo Pedro, crescei na graça e no conhecimento. O apóstolo Paulo, ele é considerado uma das mentes mais brilhantes da humanidade. O apóstolo Paulo, ele se sobressaía aos jovens da sua idade daquela época. Ele foi um grande estudioso da palavra de Deus, ele foi um grande estudioso da lei e certamente o apóstolo Paulo, quando ele se converte ao cristianismo, ele nos dá grandes ensinamentos. Agora Paulo, convertido ao cristianismo, ele vem de fato nos mostrar o que é o cristianismo. Ao contrário do que nós temos visto nos dias de hoje, por boa ou por uma grande parte das igrejas. Porque o Evangelho de Cristo, ele é renúncia, ele é deixar o nosso eu de lado para assim fazer a vontade de Deus. O Evangelho, ele é renúncia, ele é padecer para que assim a gente venha a ter a vida eterna em Cristo Jesus. E baseado em tudo isso, baseado na carta de Paulo aos Filipenses, eu pergunto para você no dia de hoje: como está a sua vida? Eu pergunto para você no dia de hoje: qual o seu contentamento? Você está contente com a sua vida? Você está contente com aquilo que Deus tem feito na sua vida? Ou você é daquelas pessoas que reclamam de tudo? Aquelas pessoas que tudo está ruim? Aquelas pessoas que reclamam do trabalho, reclamam da família, reclamam de tudo? É uma coisa comum, muitas das vezes nós observamos isso. Às vezes, um exemplo que eu vou dar aqui, às vezes a gente está com vontade de comer uma certa coisa, a gente vai no armário, vai na geladeira e não acha aquilo que nós queremos e a gente se expressa da seguinte forma: na geladeira não tem nada, no armário não tem nada. E na verdade não tem só aquilo que você queria naquele momento, mas tem outras coisas que você quis anteriormente e aquilo está ali. Ou seja, o ser humano, ele é de uma natureza ingrata. Então, no dia de hoje, eu quero convidar a você a ser grato às pessoas e também ser grato a Deus. Agradeça a Deus pelo fôlego de vida, agradeça a Deus pela sua saúde, agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus pelo trabalho que você tem. Outra coisa interessante é quando a gente está desempregado, a gente fala com Deus assim: Senhor, abre uma porta, nem que seja uma porta pequena. Senhor, abre uma porta, nem que seja para trabalhar de domingo a domingo. E às vezes acontece isso porque Deus escuta as nossas orações. E quando acontece isso, a gente acaba reclamando daquele trabalho. Reclama do trabalho, reclama do salário, reclama de uma série de coisas. Então eu quero convidar a você no dia de hoje ser grato às pessoas, ser grato a Deus. Tem pessoas que, às vezes, a pessoa faz uma série de coisas em nosso favor. Quando a pessoa diz que não pode fazer uma coisa muito pequena, ela já julga, ela já coloca na conta exatamente aquilo que a pessoa não pôde fazer. Esquece de tudo que a pessoa fez anteriormente. Eu quero convidar a você também a se alegrar em Cristo, pois as aflições desse tempo presente não se comparará com a glória que está preparada para você e para mim no céu. Então, pessoas têm procurado uma alegria, mas nós vemos que é uma alegria passageira, é uma falsa alegria, porque, como vai nos dizer a palavra de Deus, o Senhor é a nossa força, é Ele que nos dá alegria, é Ele que nos dá... Na verdade, nós somos felizes porque nós temos Cristo Jesus.
Seja contente com aquilo que Deus tem te dado, seja contente com aquilo que Deus tem feito na sua vida. E eu quero compartilhar com você, no dia de hoje, nós vamos ler aqui o livro de Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que também é uma passagem que o povo tem distorcido bastante nos dias de hoje, que é Filipenses capítulo de número 4, eu quero ler com você, o verso de número 12, que diz assim, ó, sei passar por necessidade e também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Veja que o apóstolo Paulo, ele está dizendo, ele nos diz aqui, sei passar por todas as coisas. Eu quero ler também o 11 que diz assim, ó, não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Vou repetir, não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. É isso que o Senhor quer das nossas vidas. É nós estarmos contentes com toda e qualquer situação. A palavra de Deus vai nos dizer, em tudo dai graças. Mas nós temos vivido um tempo e nós temos visto que o ser humano, ele não está contente com nada, ele não está contente, como eu já falei, ele não está contente com o seu trabalho, ele não está contente com a sua família, ele não está contente com a sua casa, ele não está contente com nada. Muitas das vezes essas pessoas, muitas das vezes não, na verdade a pessoa que está dessa forma, ele simplesmente não está contente com Deus, porque quando eu me volto para uma situação e me coloco de forma a se revoltar contra essa situação, logo eu estou dizendo que Deus não sabe fazer, Deus não está fazendo como de fato deveria ser feito. Então logo nós podemos entender que a gente está querendo tomar o lugar, tomar a posição de Deus, dizendo que nós fazemos melhor, e não é assim. Então que nós possamos aprender no dia de hoje com o apóstolo Paulo, que ele diz, sei estar contente, aprendi estar contente em tudo. Então, no dia de hoje, eu convido a você exatamente a isso. Seja contente com a sua casa, seja contente com a sua família. Em tudo dai graça. Dê graças a Deus porque hoje você se levantou. Dê graças a Deus porque hoje Ele permitiu você respirar mais um dia. Hoje é um domingo, nós estamos iniciando mais uma semana, e mais uma semana na presença de Deus, mais uma semana que o Senhor nos sustentou. Então que nós possamos aprender da palavra de Deus exatamente isso. E nós precisamos entender algo também, que na nossa vida tudo é passageiro. A situação a qual você está passando não é uma situação para a morte, mas é uma situação para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Meus queridos, nós estamos, talvez você vai escutar um barulho aí. Eu estou gravando no parque, hoje é domingo, o parque está lotado, um feriado de carnaval, e essa barulheira ali são os irmãos se alegrando em Cristo Jesus. Então você veja que o crente, ele é alegre, o crente é feliz, ó, os irmãos eles estão ali se alegrando, tudo aquilo ali é felicidade, é contentamento em Cristo Jesus. Interessante é que para a gente, para nós nos alegrarmos e estarmos nessa situação, nós não precisamos de bebidas, nós não precisamos de droga, porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força. Então no dia de hoje, você vai ouvir esse barulho aí, são os irmãos que estão ali se alegrando. Então meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, que no dia de hoje você possa ter aprendido um pouquinho da palavra de Deus. O Senhor colocou essa palavra no meu coração e assim eu estou transmitindo para você. Então receba nessa manhã a palavra de Deus na sua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e até o nosso próximo Palavra de Fé. Até mais, um abraço.